A gente esperou tanto e Jinx finalmente voltou e agora a gente vai acompanhar essa segunda parte da segunda temporada, né? E saber, afinal de contas, qual é o desfecho da história e aparentemente começar já conhecendo um pouco mais do passado do JQ1. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta finalmente a falar de Jinx aqui no canal, né? Jinx, a gente vai falar do capítulo 70. Jinx que finalmente voltou do seu hiatus depois de mais ou menos aí, acho que uns 2 meses de obra parada, né? Sem capítulos novos, finalmente ela voltou. A gente vai finalmente saber qual foi a reação do Dan após receber aquele abraço esmagador que o Jae-kyun deu nele, depois de achar que ele podia ter se afogado. E também a gente vai finalmente aí saber como vai ser o retorno do Jae-kyun aos rings, afinal de contas, né? No final daquela primeira parte, eles estavam marcando uma luta para ele, o seu retorno aos rings. Assim, se você não lembra como acabou o capítulo 69, eu te sugiro voltar aí no meu vídeo de Jinx anterior a esse aí, onde eu falo sobre, onde eu resumo e comento o capítulo 69, e dependendo da sua memória, eu sugiro até voltar mais alguns vídeos para ver um pouco mais antes disso, como a gente chegou até ali, e aí finalmente você poder acompanhar, né, a partir daqui. Agora chega de enrolar, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, deixa seu like porque ajuda bastante no engajamento do vídeo, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas, e claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, afinal de contas esse vídeo de Jinx é para você me dar as suas perspectivas do que está acontecendo e as suas opiniões também. Agora vamos falar sobre o capítulo 70 de Jinx. A gente começa o capítulo numa espécie de flashback, vendo o Dan ser repreendido pelo diretor do hospital onde ele tá trabalhando, né? Onde a avó dele também tá internada. E o diretor chama a atenção dele porque ele percebeu que o Dan anda muito abatido e que ele quase não tem descansado. E ele percebeu que desde que o Dan começou a trabalhar naquele hospital, ele não tirou nem um dia de folga. Então meio que ele obriga o Dan a ir pra casa descansar e tirar um dia de folga. Claro, como todo velhinho abusado, tadinho, ele é muito fofo. Mas como, aproveitando a presença do Dan na casa, o senhorzinho da casa onde o Dan vive, ele pede ajuda do Dan para carregar algumas compras, né? Aproveitando que o Dan é mais forte, saudável e ele não teria como carregar tudo sozinho. Porém, quando eles vão procurar os sapatos para eles vestirem, para irem a essas compras, eles percebem aqueles cachorrinhos, a cachorrinha que acabou de ter os filhotinhos e tal, que a gente viu um pouco antes na história, e os cachorrinhos brincando com os sapatos, assim. E eles se divertem, o quadro é muito fofo dos cachorrinhos brincando com o sapato. Aí o Dan vai correndo atrás deles, pega e pisa descalço ali no chão mesmo pra ir buscar os sapatos dos dois, pra eles poderem saírem. O quadrinho dos cachorrinhos com sapatos é muito fofo. A questão é que o Dan sai atrás dos cachorrinhos pra recuperar os sapatos e ele acaba pisando descalço na terra. Isso é a explicação pro susto que o Jae-kyun acabou levando. Vocês lembram, talvez não lembrem, mas quando o Jae-kyun chega lá na casa, quando ele tá voltando de Seul pra essa cidade, antes de ir ver se era o Dan que tinha se afogado na tempestade e tal, ele vê algumas pegadas descalço no chão. E ele acredita que seja o Dan, mais uma vez sonâmbulo, né? Ele acredita que aquelas pegadas sejam o Dan, que depois de beber muito, ficou sonâmbulo e saiu da casa sem vestir nenhum sapato, como já aconteceu várias vezes. Então, assim, foi isso que alertou o Jae-kyun de que poderia ser o Dan se afogando, né? Que o Dan poderia estar sonâmbulo mais uma vez e ser ele se afogando, e que fez com que ele entrasse em desespero. Aqui tá finalmente explicado de onde é que são aquelas pegadas. Era só o Dan descalço, mas tentando recuperar os sapatos deles. A gente volta então para aquele momento onde as pessoas estão assistindo aos resgates da tempestade e o Dan acabou de ser surpreendido por um abraço sufocante do Jae-kyun. O rosto do Dan é surpreso, incrédulo, sufocado por aquele abraço tão forte que ele ganhou repentinamente do Jae-kyun, que
por sua vez, tem o rosto tomado de um alívio desesperador, assim. As coisas foram de 8 a 80 muito rápido pro Jae-kyun naquele momento. O medo e o susto ainda não abandonaram os olhos, a expressão do Jae-kyun. Mas o alívio de poder segurar o Dan nos braços dele naquela situação, depois de ter passado por esse medo tão grande de que fosse o Dan a vítima, começa a assumir a sua posição, começa a tomar conta dele. Então o medo e o alívio ainda se misturam muito nas expressões dele naquele momento, até porque ele ainda não entendeu direito o que aconteceu. O Dan ainda surpreso por aquele abraço, porém sufocado, porque o Jae-kyun tá apertando ele com muita força. Quando ele recobra meio que os sentidos assim, o Dan pede pro Jae-kyun soltar ele, afinal de contas ele mal tá conseguindo respirar. O Jae-kyun meio que se recupera então do susto, e ele começa a meio que se explicar, falar sobre como ele tava com medo de que o Kim Dan tivesse afogado e tal, mas fica tudo por meias palavras, assim, ele não conclui nada direito. O Dan ainda não entende nada do que tá acontecendo ali direito. O que ele percebe é que existem muitas pessoas em volta, aparentemente observando e comentando o que tá acontecendo, né, naquele momento. O Jae-kyun, querendo ou não, ainda é um cara conhecido, aquela situação toda parece meio estranha. Não é momento para uma conversa mais longa ali. O senhorzinho da casinha que estava acompanhando, quem o Dan estava acompanhando nas compras, ele aparece e se mostra preocupado com a aparência assustada e o rosto pálido que o Jae-kyun tá naquele momento. Mas antes mesmo que essa conversa entre os dois se prolongue, o Dan chama o senhorzinho para que os dois voltem para casa, né? E eles deixam ali sozinho um Jae-kyun que ainda nem se recuperou da montanha-russa de emoções que ele viveu nesse momento. O desespero de achar que o Dan estava se afogando, o alívio de encontrar com ele, né, a surpresa. Ele ainda tá tentando se recuperar de todas as emoções que ele viveu em tão pouco tempo, mas ele fica ali sozinho, tentando absorver todas essas informações repentinas sozinho, porque o Dan simplesmente vai embora na frente. E como se não bastasse ter que lidar com tudo isso que ele viveu tão repentinamente, ele ainda agora precisa lidar com essa expressão e atitude tão fria que o Dan teve nesse momento, mesmo que ele estivesse se mostrando tão vulnerável. Quando chega em casa, o Jae-kyun ainda fica um tempo no carro, meio que tentando absorver tudo que ele fez, tudo que aconteceu agora, e ele ainda se lamenta muito por ter agido daquela forma tão impulsiva e por não ter parado para pensar um pouco, né, ao achar que o Dan pudesse ser a vítima do acidente. Mas também ele entende que isso fez com que ele se sentisse tão aliviado no momento em que confirmou, em que viu o Dan e percebeu que não era o Dan que tinha se afogado, que impulsivamente ele simplesmente abraçou o Dan naquele momento. Mesmo se questionando sobre a forma como ele agiu quando ele percebeu esse tipo de coisa, ele não consegue deixar de se sentir muito grato e aliviado por saber que nada de ruim aconteceu com o Dan. Quando ele começa a perceber tudo o que aconteceu naqueles momentos anteriores, começa a colocar as coisas no lugar, um pouco mais calmo agora, ele começa a pensar sobre o que ele realmente pode estar sentindo. Ele não conclui esse pensamento, ou pelo menos não transmite isso pra gente, né? Ou pelo menos a autora quer que fique nas entrelinhas, mas não é difícil de deduzir. Essa situação toda e a maneira como ele agiu coloca o Jae-kyun a pensar se ele talvez estaria realmente apaixonado pelo Dan. Mas não, ele não consegue acreditar nisso, não pode ser. No dia seguinte, então, o Jae-kyun acorda com uma aparência horrível e muita dor no corpo. Ele acordou resfriado. No dia seguinte, o Dan não consegue parar de pensar em como o Jae-kyun agiu na noite anterior. Inclusive, ele tá muito distraído no trabalho por causa disso. Ele chega em um dos quartos, onde um dos pacientes assiste a um noticiário esportivo sobre o retorno do Jae-kyun aos ringues, e ele esbraveja com a notícia, dizendo que aquilo tudo é uma lorota, uma palhaçada, porque todo mundo sabe que uma lesão no ombro precisa de pelo menos 6 meses para melhorar. Ele ainda parece especialmente irritado com o Jae-kyun em si, não só com a situação, dizendo que ele é um irresponsável, um moleque, que ele deveria levar um belo susto para aprender a lição
que ele não deveria simplesmente voltar a lutar assim e que ele nem deveria se chamar de atleta. Outro paciente que tá perto reclama com o Dan sobre como eles nunca têm paz, porque sempre que esse homem assiste ao noticiário esportivo, ele fica assim gritando, esbravejando com a televisão e que nenhum deles nunca tem paz pra assistir. E em resposta a esse comentário, então o homem grita de volta com aquele senhor. Ele grita mais ainda em resposta àquilo tudo. É bom demais, personalidade excelente. O Dan está então em uma sessão de fisioterapia com este homem que a gente viu gritar com a televisão agora há pouco. E o homem tagarela, fala, não para de falar. E ele fala um monte de coisa, né? O Dan percebe como ele é bem falador. Comenta então sobre como ele era um atleta excelente na juventude dele, que o campeão olímpico de luta hoje em dia não teria a menor chance com ele. E que hoje em dia é tudo muito fácil para os atletas de hoje, que por isso eles são todos tão arrogantes. Ele acaba, é claro, mencionando o Jae-kyun e dizendo que ele especialmente é um baita moleque ainda e que ele tem muito que aprender. Ele comenta sobre a situação do Jae-kyun ali, né, que acabou fazendo ele ser suspenso, né. Ele fala que o Jae-kyun ele é um moleque que ganhou um título, subiu a cabeça. E aí depois, por causa de uma atitude completamente idiota, ele acabou sendo suspenso e que se fosse ele ia morrer de vergonha disso tudo e ia se aposentar na hora. O homem ainda fala que sabe que o Dan é o motivo do Jae-kyun estar indo àquele hospital. Eu acho que ele não sabe o motivo em si, né? Acredita que é como fisioterapeuta. Mas ele fala uns comentários assim que é fã ou hater, né? Tipo assim, ele vai dizer pro Dan que sabe disso, mas que o Dan parece ser muito corpo mole, assim, ter um coração muito mole pra lidar com alguém babaca, escroto como o Jae-kyun, e que é pra ele ter cuidado pra não deixar o Jae-kyun fazer ele de bobo. Assim, como eu disse, fã ou hater, né? Tá preocupado, não tá chamando o Dan de mole, não sei o que, não sei... Bom... A questão é que no fundo, né, na realidade aquelas palavras realmente tocam o Dan, porque no fundo ele sabe que o homem tá certo. Quando o Dan tá levando o senhor, né, o homem brabo ali de volta pro quarto dele, o Dan esbarra com o Jae-kyun no hospital, que vai acabar falando que não tá ali pra ver o Dan dessa vez, que ele foi apenas porque é o hospital mais próximo. A gente já sabe que o Jae-kyun acordou resfriado. O homem na cadeira de rodas ali não só grita com a televisão, mas nesse momento ele do nada chama o Jae-kyun de mimado, dizendo que ele não mudou nada e que ele continua um menino completamente sem educação. Essas palavras chamam a atenção do Jae-kyun, porque o homem parece conhecer ele. Ele vira então e olha com atenção para aquele homem na cadeira de rodas e fica realmente surpreso naquele momento. Ele fica com uma aparência completamente esbabacada ao ver aquele homem e ele chama ele de treinador. O homem então, ainda muito irritado, fala pra ele que finalmente ele reconheceu ele e ainda chama o Jae-kyun de ingrato. Claro que aqui vai acabar o capítulo, porque a autora faz questão de deixar a gente morrendo de curiosidade, né? Eu tô bem feliz porque o retorno de Jinx já volta, né? Jinx já retorna com a proposta de abordar um pouco mais do passado do Jae-kyun. E a gente já viu muito, já foi abordado muito do passado do Dan, mas do Jae-kyun a gente não sabe nada. Ele é só um cara escroto que tá desde o começo da história, mas tu não sabe como ele chegou até aquela ali, se o background do personagem faz algum sentido realmente. Então eu tô genuinamente curioso e feliz por ele voltar com a proposta de abordar isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o retorno de Jinx agora, ele veio com 2 capítulos lançados juntos, o 70 e o 71, né? Então, em breve eu já retorno com o capítulo 71, eu já tô preparando tudo, e a gente já vai voltar a colocar os capítulos aí em dia o mais rápido possível. Eu vou tentar não deixar grandes lacunas acontecerem de novo, vou tentar colocar em dia bem direitinho. Então em breve eu volto com o capítulo 71, que, como eu falei pra vocês, os próximos capítulos prometem abordar um pouco do passado do Jae-kyun pra gente, então eu tô bem animado. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!